Boa noite. Boa noite. Bem-vindos. Mais uma segunda-feira que nos reunimos para falarmos do Evangelho de Jesus. Agradecemos aí a presença de todos, a compreensão de todos com as obras aí da nossa casa. Agradecemos o auxílio de todos que estamos tendo aí, a colaboração. A obra ainda temos aí uma etapa aí pela frente, né? Então a gente agradece aqueles que estão colaborando e continua pedindo a colaboração daqueles que puderem nos auxiliar, tá? Para que a gente dê aí prosseguimento na obra, né? Como necessitamos de recursos, nós estamos fazendo uma ação entre amigos. Vamos ter aí, no dia 31 de maio, vai ser o sorteio pela Loteria Federal. São 2 bicicletas. Então, na era dos exercícios, que as pessoas precisam se exercitar, é uma boa, né? Ganhar uma bicicleta ajuda bem. Então, estamos aí com essa campanha. Aqueles que desejarem participar, auxiliar, é só falar com a gente que a gente passa o link para adquirir os números. Está publicado também na página do Missionário da Luz no Facebook, tá? Mas qualquer coisa é só falar com a gente, tá bom? Hoje, dando continuidade então ao Evangelho, né? O nosso irmão Cláudio vai falar para nós, dando continuidade no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Vai nos falar sobre a indulgência, nos itens 16 a 18 do capítulo 10, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer ao nosso Pai de infinita bondade e amor, justiça, a Jesus, nosso Mestre, que está sempre nos amparando, nos sustentando, que trouxe para nós o Evangelho, vivido, exemplificado, todas as lições que Ele nos trouxe, Ele nos mostrou como fazer para segui-lo. Então agradecemos Jesus por sua presença aqui entre nós, a espiritualidade amiga desta casa, que nos assiste, que nos auxilia nos trabalhos de cada dia, aos nossos mentores individuais, espíritos abnegados que aceitaram a incumbência de nos tutelar nesta jornada encarnatória. Agradecemos por hoje, pela nossa oportunidade encarnatória, e pedimos o amparo e assistência desses amigos espirituais do Mestre Jesus, para que possamos hoje, nesta noite, entendermos um pouquinho mais da mensagem que nos será trazida, do Evangelho, colocando em nossos corações, em nossas mentes, compreendendo, para poder, no dia a dia, exercitar esses ensinamentos do Evangelho de Jesus. Que possamos juntos, unidos no mesmo propósito, bem aproveitar os ensinamentos, a assistência espiritual e tudo que aqui podemos nos beneficiar nesta noite. Obrigado, Senhor, esteja conosco, amparando-nos, sustentando-nos hoje e sempre. Que assim seja. Cláudio, é contigo. Irmãos e irmãs, muito boa noite. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, porque essa, acima de tudo, é uma oportunidade para eu estudar, né? Então, me foi escalado falar sobre o capítulo 10, e o capítulo 10 me é muito familiar, porque em preleções anteriores, em itens anteriores, ele fala sobre perdão, e eu já dei muito palestra sobre perdão. Então eu posso dizer que eu sou especialista em perdão, mas
na escala deste ano, coube a Cláudia falar sobre perdão. E aí, quando eu olhei, indulgência, nunca falei sobre indulgência. Era um tema completamente novo para mim, e eu ia ter que estudar. E aí, o que eu fiz? Eu planejei no meu celular aqui assim, sábado eu começo a palestra, eu começo a montar. Eu gosto de montar meus slides, né? Sou muito caprichoso com slide, eu comecei a montar. E aí me veio um monte de ideia, eu comecei a entender o que é indulgência, e eu planejei a palestra usando inteligência artificial, DeepSeek e ChatGPT. Ajuda pra caramba. E aí eu comecei a montar o slide de manhã. Mas aí, gente, final de semana, tem que comprar aquilo, tem que sair para aquilo, e eu falei, vou deixar para de tarde. Aí saímos para almoçar, voltamos dormindo, final da tarde, quem disse que eu tinha vontade de voltar para a palestra? Tudo na cabeça. Aí eu falei, não, vou deixar para domingo, domingo eu acerto esses slides e monto essa palestra. Nada, não deu. Domingo tem que fazer não sei o que, tem que dar banho em cachorro, tem que sair para o supermercado, tem que comprar não sei o que, almoça, come, bebe, dorme. Aí quando chegou no final de domingo, eu falei assim, não, a minha segunda-feira na academia vai ser tranquila. Eu não tenho aula para dar, eu vou acertar os meus slides na segunda-feira. Aí eu cheguei na academia na AFA hoje, quem disse? Apareceu um monte de coisa e quando eu olhei a agenda tinha aula para dar. Eu falei, não vou conseguir terminar a palestra. Então o que eu queria pedir para vocês? Se por acaso eu não atender às expectativas de uma boa preleção, eu peço que vocês sejam indulgentes comigo. Não é para me perdoar, porque não se trata de perdão, né? Para ver como a gente emprega as coisas. Eu vou pedir para vocês serem indulgentes. Eu vou tentar aí fazer o melhor possível, né? E vocês vão ser indulgentes comigo. Vamos lá, gente. Como mensagem de introdução, eu sempre trago, todo domingo a gente faz o Evangelho no Lar e a gente fala sempre traz uma mensagem do momento espírita. Não tinha nenhuma mensagem de indulgência, mas aí veio essa mensagem que eu achei super importante. A relação entre a indulgência e a convivência com os nossos inimigos ou adversários. Porque isso é um dos ensinamentos aí talvez mais desafiadores e transformadores da nossa doutrina espírita. Segundo a doutrina espírita, essa prática é essencial para a evolução moral e paz interior, porque é extremamente difícil ser indulgente para com os nossos inimigos e adversários. Não vai ter vídeo. Vai ter sim. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. A importância do adversário. O amigo é uma bênção em nossas vidas. O inimigo ou adversário é também um auxílio, desde que saibamos aproveitar suas observações, até mesmo aquelas que nos soam como maldosas. O amigo enxerga os nossos acertos e nos estimula na construção do melhor de que sejamos capazes. O adversário identifica os nossos erros. Apontando-os, nos permite suprimir a parte menos desejável de nossa vida. O amigo se alegra conosco diante de pequeninos trechos de tarefa executada. Por sua vez, o inimigo aponta o não feito, o não realizado, o que ainda nos compete concretizar. O amigo nos dá força. O adversário nos mede a resistência. Ele nos combate. Isso nos assegura
que ele reconhece a nossa presença na sala. Na fase universitária da evolução que ainda nos caracteriza, precisamos do amigo que nos encoraja e do inimigo que nos observa. Sem o amigo, estamos sem apoio. Sem o adversário, corremos o risco de nos desequilibrarmos, seja por excesso de entusiasmo ou por descuido. Isso porque a crítica dele nos ajuda na solução dos problemas de reajuste que nos compete realizar em nós ou naquilo em que nos empenhamos em executar. O amigo sempre traz a cooperação e o inimigo forma o teste. Compete-nos nos alegrarmos com o amparo do amigo, também não desconsiderar a crítica de quem se elege como nosso adversário. Uma das maiores revoluções trazidas nas lições de Jesus foi, sem dúvida, a prescrição do amai os vossos inimigos. Ensino que traz nuances inigualáveis de beleza e que atende a cada um no momento evolutivo em que se encontra. Não se trata de ter para com eles a mesma afeição, a mesma afinidade que temos com aqueles que chamamos de entes queridos, que chamamos de família. Não ainda. Quem sabe um dia. No entanto, o germe desse amor pode estar no entendimento de que aqueles que hoje nos querem mal, que nos criticam acidamente, que nos despejam a dor que lhes invade a própria alma, são instrumentos de nosso crescimento. Eles são nossas provas. Eles são nossa escola. São nosso freio, que muitas vezes impede que disparemos pelas altas velocidades da vaidade e de tantos outros vícios. Quase sempre, apenas eles identificam nossas faltas com clareza. São nossos espelhos. O que os amigos a miúde não conseguem dizer por falta de tato, por falta de jeito, os adversários anunciam em alto e bom som. É certo que machucam, porque não medem palavras, nem expressões para nos atingir. Mas o serviço está realizado. O que precisou ser dito está dito. Dessa maneira, concedamos aos adversários a oportunidade de existirem, dando-lhes o direito à palavra, à crítica, e façamos depois nossa própria avaliação. Retiremos os ruídos, a contaminação da raiva, dos conteúdos exagerados, e extraiamos o que nos pode ser útil. Esse, o comportamento do sábio. Iniciar uma guerra com eles é perdê-la desde o seu início. Não temamos os adversários. Não tenhamos medo dos que somente têm críticas a nosso respeito. Aprendamos a conviver com eles. Hoje são adversários. Quem sabe, muito em breve farão parte dos que chamamos amigos. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Até o próximo programa. Dr. Bezerra de Menezes, ele tinha muitos adversários que o acusavam na imprensa. Ele nunca revidou. E anos depois, muitos desses críticos se tornaram até seus defensores. Sua indulgência transformou inimizades em respeito. E então, no famoso Sermão do Monte, Jesus proferiu as seguintes mensagens: sede misericordiosos, assim como nosso Pai também é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Aqui Jesus ensina que a indulgência, perdão com não condenação, é o caminho para nós recebermos a mesma graça. Gente, o nosso assunto hoje é indulgência. E conforme eu falei no início da palavra, eu não quero que vocês me perdoem se a minha palestra for boa, porque não se trata de perdoar,
Se trata de indulgência. Gente, o que significa indulgência aí no nosso dicionário? Vamos lá. É um perdão para uma pena. Na verdade, não é um perdão, né? É uma isenção. É um perdão ou uma isenção para uma falha ou erro. Disposição para perdoar as falhas dos outros com paciência e compreensão. Está relacionada aí com a clemência, né? Tolerância e perdão, pois todas essas qualidades derivam a partir do ato de absolver alguém de um castigo ou de uma punição. Então, a indulgência tem mais a ver com isso aqui, com absolver, né? E não efetivamente se refere ao perdão. Na doutrina espírita a gente vê que a indulgência é uma virtude que nós temos que desenvolver, que se manifesta pela postura complacente, compreensiva, que se adota perante as imperfeições do próximo. Ser indulgente é saber relevar, perdoar, dissimular diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento de nossos semelhantes. E aproveitando aí a história de indulgência e compaixão, vocês já ouviram falar desse juiz lá dos Estados Unidos, Frank Caprio? Tem um monte de vídeos dele, curtos e longos, no YouTube, no TikTok, dos julgamentos dele. Ele virou um juiz popstar nos Estados Unidos, da cidade de Providence, perto de Nova York. E ele é conhecido aí por sua abordagem humana e compassiva no tribunal. Seus julgamentos ficaram famosos quando passaram a ser gravados e colocados no YouTube. Caprio era muito querido na cidade por sua justiça equilibrada e, sobretudo, pelo bom humor. Os julgamentos dele, ele procura compreender aquele que está sendo levado ao tribunal. E muitas vezes ele isenta a pena. Ele trata os réus, né, aquelas pessoas que vão a julgamento, com uma empatia enorme. Né? Ele brinca, ele se comove com a dor de criminosos ou infratores, ele ouve as histórias particulares dos réus antes de decidir, ele leva em conta as circunstâncias pessoais, e muitos dos seus julgamentos se tornaram casos comoventes, né? A marca dele é o bom humor, a compaixão, e tudo isso acima da aplicação pura e simples da lei. Ele demonstra ser brando com as pequenas infrações, mas ele também sabe ser severo com crimes bárbaros e graves, né? Agora, deixa eu tentar aqui passar um vídeo de um julgamento dele que ficou super famoso. Vamos ver se a gente acha aqui. Não vai. Agora que tem um probleminha aqui. Tem que dar o F8, não é F8. Vamos ver se é esse aqui, tela somente do computador. Acho que é isso aí. Não. Não é. Não é. Agora vai. Victor Kavama. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Kawawa, you are charged with a school zone violation.
Beg pardon? You are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly, and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. It's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health. And your case is dismissed. Good luck to you and God bless you. Thank you. Então são muitos casos, é até gostoso de ver, né? Assaltos, muita coisa interessante. Agora vamos ver se a gente consegue aqui voltar. Voltou. Tranquilo. A indulgência está diretamente relacionada ao perdão e à caridade, que são princípios fundamentais da doutrina cristã. E há um tempo atrás, eu já me envolvi com isso, né? A gente fica tão incomodado, né? Com as notícias. Eu assistia muito telejornal, né? Com a criminalidade, com o avanço da criminalidade. E aí houve uma época, né, da chamada política tolerância zero. Ela foi aplicada nos Estados Unidos e todos nós aqui queríamos, não, tolerância zero, tolerância zero. É só isso que vai acabar com a criminalidade, né? Na verdade, a tolerância zero, ela nunca foi aplicada no Brasil, graças a Deus, porque ela é extremamente seletiva. Só alguns crimes interessam tolerância zero, outros não. A gente está vendo isso aí, né, nos noticiários. Mas essa política de tolerância zero, gente, é algo horroroso. Depois que a gente estuda, vai para a doutrina espírita, a indulgência e a compaixão são contrários ao princípio de tolerância zero. Tolerância zero é algo absurdo que tomou conta de todos nós que ficamos indignados com a impunidade que impera e graça em nossa sociedade. É ou não é? Ser intolerante é, acima de tudo, ter falta de bom senso, com a proporcionalidade e a razoabilidade com as faltas humanas. Então a gente vê aí crimes bárbaros, violentos, latrocínios, estupros serem indultados, e a gente vê às vezes pequenas faltas serem duramente penadas. Então a tolerância zero, ela, mesmo sendo aplicada, ela continua sendo seletiva, e é algo que deve ser refutado por todo cristão. O princípio de tolerância zero é frequentemente criticado por sua rigidez e falta de flexibilidade, tanto na aplicação da justiça, quanto sobre a perspectiva cristã. A justiça dos homens deve considerar o contexto por trás de cada ação. Políticas de tolerância zero punem igualmente um criminoso reincidente e alguém que cometeu um erro isolado por necessidade ou por ignorância.
A justiça restaurativa, ela prioriza o diálogo e a reparação do dano. É muito interessante isso, né? Se todo o criminoso fosse comprometido com a reparação do dano, a situação talvez seria, né, muito mais eficaz. E a tolerância zero, ela elimina essa possibilidade. Nos Estados Unidos tem algumas leis muito severas, tá? Uma das leis lá horríveis é do triplo crime. O indivíduo em alguns estados que cometer 3 crimes pode ser aquele mais for pego porque tomou um copo de cerveja. Depois fez alguma outra coisa, atropelou fez um outro crime. Somou 3, prisão perpétua, acabou, não tem discussão. Tá? Então isso eu considero aí algo horrível à luz da doutrina cristã e do espiritismo. Vamos lembrar o seguinte, no episódio da mulher adúltera, né, tá lá em João 8, de 1 a 11, Jesus pregou misericórdia, não condenação cega. Jesus evitou a punição rigorosa da lei de Moisés, que era o apedrejamento da mulher adúltera. E depois de tudo ele disse, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. A tolerância zero não permite esse tipo de discernimento. E ainda Jesus, o Evangelho, Jesus com Pedro, né? Diálogo com Pedro. O Evangelho enfatiza que devemos perdoar 70 vezes 7, simbolizando perdão ilimitado. Políticas rígidas de tolerância zero não deixam espaço para o arrependimento. Episódio dos fariseus, né? Os fariseus eram criticados por seguir regras à risca, enquanto negligenciavam o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Então quem queria tolerância zero para as leis do judaísmo eram os fariseus, e o tempo todo Jesus buscou combater isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no nosso item 16, diz, a indulgência não vê o defeito dos outros, ou se os vê, evita falar deles ou de divulgá-los. Pelo contrário, ela esconde os defeitos para que só ela mesma os conheça. Indulgência não significa ignorância ou ingenuidade, mas sim uma escolha consciente de não focar nos erros alheios. Gente, e a gente não fala mal dos nossos inimigos, dos nossos adversários? E como, né? Quem é indulgente não busca falha nos outros, pois sabe que todos nós aqui estamos em evolução. A gente está no mundo de expiações e provas. Então, é verdade que a gente encontra ou esbarra a todo momento com irmãozinhos que, nossa, estão no estágio aí um pouco abaixo do nosso, mas a gente tem que ter um pouquinho de compaixão e indulgência com eles. Vamos fazer uma comparação útil, né? Como um bom jardineiro que cuida da planta sem ficar destacando as suas folhas murchas. Então não é arrancando folhas murchas que a gente vai cuidar do jardim, mas sim adubando, aguando, né, posicionando. Reconhece que ninguém é perfeito, mas não espalha ou comenta os erros. Quem é indulgente pratica a caridade moral, cala-se sobre os defeitos, é, sobretudo, um ato de respeito. Exemplo, vamos lá. Se um irmão nosso comete um deslize, o indulgente não transforma isso em fofoca. Não tem jeito. Mesmo sabendo do ocorrido. Tá?
Então, quando às vezes a gente comenta um deslize de um companheiro nosso, a gente está sendo falta de indulgência, né? E indulgência, muita gente comete assim, então tá, eu vou ser indulgente, quer dizer que eu vou ser conivente? Não, são coisas completamente diferentes. Indulgência é completamente diferente de passividade ou aceitação do erro. Conivência é omitir-se diante de um erro ou falta alheia por comodidade, medo ou má fé, fingindo não ver ou até compactuando com o mal. Então, a pessoa que é conivente com o mal tem nada a ver com quem é indulgente. Vamos lembrar o seguinte: o silêncio é cúmplice dos malfeitores e permite que injustiças persistam. O conivente fortalece o mal. O indulgente não tem nada a ver com isso. E aí vem a grande pergunta: por que ser indulgente? Por que a gente tem que ser indulgente? Né? Primeiro, todos nós somos imperfeitos e necessitamos de compreensão. É o que Jesus fala. Da mesma forma que você julgar o seu semelhante, você será julgado. Então aqui a gente está, todo momento, se a gente está julgando, a gente vai ser julgado também, né? E acima de tudo o que a gente precisa nesse mundo é compreensão. A indulgência é a melhor forma de nos aproximar da lei do amor e caridade, pois ela significa a prática da justiça divina. O que fazemos aos outros, nós vamos receber com uma leizinha que nós espíritas conhecemos muito bem. Lei de ação e reação. Aliás, ela é uma lei do mundo material e é uma lei do mundo espiritual. É uma lei da física e é uma lei do mundo espiritual. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E é claro, como eu falei, né, já dei várias palestras sobre perdão, tenho um certo conhecimento sobre perdão, e aí eu fui entrar em indulgência, e aí vem a grande questão: qual é a relação entre indulgência e perdão? Tá? Tem uma relação disso? Uma coisa com a outra? Elas estão intimamente ligadas, mas são coisas completamente diferentes. A indulgência é um benefício para o próximo. O perdão é para você. Tá? Então vamos lá. Indulgência e perdão são virtudes essenciais, mas atuam em momentos e níveis diferentes no processo do relacionamento humano. Tá? Indulgência, atitude externa de não expor, não julgar ou não condenar os erros alheios antes mesmo que a ofensa aconteça, ou às vezes ela nem acontece. Já perdão não. Perdão é libertação para o ofendido. É você conseguir superar aquele sentimento de mágoa, aquele ressentimento após uma ofensa, né? Então vamos lá. Se vocês não gostarem da minha palestra, eu peço indulgência, né? Mas se eu pegar algum de vocês aqui que fizer um comentário e ofender a pessoa, aí é questão de perdão. Vocês vão ter que me perdoar. É uma coisa completamente diferente, tá? Indulgência significa você não revida expondo os defeitos dele. Evita comentar o erro com os outros, dando chance de reparo, proteção e caridade para quem erra. Perdão é cura sua, emocional e espiritual, para quem sofreu a ofensa. Você supera a mágoa internamente, mas ele não se arrepende.
decidir não remoer o ocorrido, buscando a paz. Então, perdão e indulgência se complementam, sim. A indulgência evita conflito e o perdão dissolve conflitos já existentes. Bom, para quem tem mais aí de 50 anos, vai se lembrar dessas imagens. Estão lembrados? Papa João Paulo II sofreu um atentado, ele tomou 5 tiros na barriga no ano de 1981, chegando no Vaticano. 5 tiros. Quem disparou o tiro foi um radical turco muçulmano chamado Mohamed Ali Aka. Ele foi preso. E aí, dizem que a saúde do Papa, ele era um Papa jovem na época, mas diz que a saúde dele, o intestino dele teve dezenas de perfurações. Então o estado de saúde dele ficou muito debilitado. E ele ficou muito tempo internado, mas assim que ele pôde se recuperar, ele foi na prisão ver aquele que tinha tentado matar. Aí todo mundo falou assim: olha que bonito, o padre está indo perdoar o seu assassino. Ele está sendo indulgente. O perdão é uma necessidade do Papa. Ele é que vai ter que conviver e perdoar internamente com isso. Ele está indo lá e está sendo indulgente, olha, e na verdade ele conseguiu superar isso. Porque quando ele foi visitar o cara, ele se deparou com um indivíduo mentalmente perturbado, né? E ele falou assim: olha, puxa vida, ele é uma pessoa realmente que não sabe o que faz. E aí o Papa João Paulo II atingiu aquelas últimas frases de Jesus encarnado: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Tá? Foi preciso João Paulo II ir visitar na prisão o seu algoz, para ele atingir aí o ponto máximo. A partir daí, ele teve indulgência para com o Mohamed Ali Aka e ele pôde desenvolver o seu perdão interno, né? E cadê meu óculos? Está aqui. Bom, e agora vem aí uma questão que é fácil de responder. O que é mais difícil, a indulgência ou o perdão? Hein? O perdão é muito mais difícil. Porque o perdão, o ser indulgente é como o juiz ali. O criminoso vem, você julga. Mas ele não matou a sua família, ele não roubou você. Você está sendo indulgente, está tentando compreendê-lo. Agora, perdoar é quando envolve uma ofensa contra você. Aí é muito mais complicado você digerir aquilo, né? Então, ser indulgente não envolve ser a vítima do erro do próximo. Você simplesmente está julgando. Então vem aquele comentáriozinho lá no serviço. Ah, e você viu? Fulano fez isso, não sei o que com a outra. Fez. Aí você comenta, fala mal. Pronto, falta de indulgência. Agora o cara fez algo contra você. Tá? Isso é muito difícil de você suportar. Muito difícil. Tá? Para a maioria das pessoas, o perdão tende a ser mais desafiador, pois lida com feridas emocionais profundas, porque o ofendido é você. Conceder indulgência, gente, é facinho, hein? Tá? Perdoar envolve superar as mágoas e ressentimentos contra uma ofensa. O indulgente é aquele que vê o caso e não tem compaixão com o próximo, mas a ofensa não lhe atingiu. Tá? E para terminar, a gente chega ao nosso grande irmão que encarnou, graças a Deus, entre nós, Chico Xavier.
Certa vez, em Uberaba, quando Chico Xavier dava consultas, né, atendia, fazia aquele atendimento fraterno, de repente, diante de todos, chegou um homem diante de Chico e falou assim: o senhor é um charlatão, você lucra com a sua mediunidade, você engana as pessoas. Na frente de todo mundo fez aquele alvoroço em plena sessão espírita. E aí o Chico abaixou a cabeça, deixou ele falar, ele esbravejou, em vez de revidar e expor os possíveis erros do acusador, ele ouviu em silêncio e ao final ele esperou o homem se acalmar e disse: meu irmão, olha, se você tiver errado, eu rogo a Deus que me perdoe. Se o senhor tiver certo, que Deus me ajude a me corrigir. Só isso. De repente o homem silenciou, calou, pediu desculpa e saiu chorando. Tá. Embora aí a gente tem que ver o seguinte, né? O Chico Xavier foi ofendido, mas ele conseguiu perdoar? Talvez não, ele vai digerir isso depois, mas imediatamente ele soube ser indulgente. Então, gente, a indulgência, você não precisa pensar, não. Pratique ela direto, tá? Ela é fácil. O perdão é difícil de você digerir. Talvez o Chico, não, ele tinha uma superioridade espiritual tão grande que ele não ia se ofender com uma coisa dessa, né? Mas se fosse uma pessoa comum, iria se ofender, né? Mas ele imediatamente já partiu para a indulgência, tá? Irmãos e irmãs, é essa a mensagem. Se eu não conseguir atender a expectativa, tenham indulgência para comigo. Muito obrigado. Boa noite.